Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos para mais uma aula, aula 2 do PEC 5. E na aula de hoje nós vamos trabalhar os múltiplos, o mínimo múltiplo comum, tá? E também tem a questão com máximo divisor comum, que foi um conteúdo da aula anterior, certo? Então vamos lá, vamos ver aqui o que é que temos, né? Aqui eu inicio fazendo algumas observações sobre os múltiplos de um número natural. Vamos ver aqui, ó. Os múltiplos e o MMC. Essas três letras aqui, você já conhece, né? É mínimo múltiplo comum, tá? Ou seja, menor múltiplo comum entre dois ou mais números naturais. Então, vamos ver aqui. Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender o que é isso, o que é mínimo múltiplo comum em uma situação problema. Olha só o que eu coloquei aqui. Eu coloquei que duas linhas de ônibus elas passam por um mesmo ponto. Eu estou dizendo que duas linhas de ônibus passam por o mesmo ponto. Neste ponto, a linha A passa de 6 em 6 minutos e a linha B de 9 em 9 minutos. Vamos imaginar que seja um ônibus que passa de 6 em 6 minutos e outro ônibus passa de 9 em 9 minutos. Tá bom? Às 9 horas passaram nesse ponto os dois ônibus, um da linha A e outro da linha B. A que hora esses ônibus voltarão a passar juntos nesse mesmo ponto? Vamos entender o seguinte. Eu vou pegar o problema e explicar. Vamos imaginar que um ônibus de uma determinada linha parte de 6 em 6 minutos. O outro, de outra linha, da linha B, parte de 9 em 9 minutos. Se os dois partiram junto às 9 horas, né? Aí a pergunta é essa. Depois de quanto tempo os dois voltarão a se encontrar novamente nesse mesmo local, tá bom? Olha só como foi que eu fiz aqui. Eu coloquei aqui o intervalo do ônibus A de 6 minutos. O intervalo do ônibus B de 9 em 9 minutos. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular os múltiplos. Os múltiplos de quem? Do primeiro ônibus, o múltiplo de 6, né? Os múltiplos nós já fizemos isso, olha só. É só multiplicar, sair multiplicando. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2 são 12. 6 vezes 3 são 18. 6 vezes 4 são 24. 6 vezes 5 são 30. 6 vezes 6 são 36. 6 vezes 7 são 42. 6 vezes 8, 40. E 8, 6 vezes 9, 54, 6 vezes 10, 60, e assim vai, tá? Agora eu vou calcular os múltiplos de 9. A mesma coisa. Para calcular os múltiplos de um número, basta que você vá multiplicando esse número por outro número natural. Aí, na sequência, eu fui multiplicando. 6 vezes 0 é 0. Observa aqui o mouse. Ó. 6 vezes 9, ou melhor, 6 vezes 1, 9. 6 vezes 2, 18. 6 vezes 3, 6 não, perdão. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27, tá? Pronto. Vai dar mesmo. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. E assim sucessivamente, tá bom? Agora, observem o seguinte. Vamos observar o seguinte. Eu calculei os múltiplos de 6. Calculei os múltiplos de 9. Observe que o 0, ele é múltiplo de todos os números, tá? Ninguém não vai contar com o 0. Nós vamos calcular o que é menor, tá bom? Aí vamos olhar aqui, ó. O 0 está aqui e aqui, ok, mas ninguém vai contar com ele. O 6 está aqui, mas não está aqui. O 9 está aqui, mas não está nessa coluna aqui, na linha dos múltiplos de 6. Olha, agora o 18, ó. O 18 está aqui e também está aqui, eu deixei até em destaque, tá bom? Então, o 18 é o menor múltiplo comum entre 6 e 9. O menor, tá? O menor. Tem outros, tá? Vão aparecer outros por aí. Você quer ver aqui um exemplo? Aqui, ó, o 36, por exemplo. Se você observar aqui, ó, o 36 aqui, ó. O 36, ele é múltiplo do 6 e também é múltiplo do 9, mas ele não é o menor. O menor múltiplo, com exceção do 0, claro, ninguém não conta com 0 aqui, o menor múltiplo comum, com exceção do 0, é o 18. Significa dizer que após 18 minutos, os dois voltarão, esses ônibus se encontrarem novamente nesse mesmo local. Vão sair novamente
depois de 18 minutos, vão sair juntos no mesmo horário. Tá bom? Então, vamos lá. O menor múltiplo comum diferente de 0 entre os números 6 e 9 é 18. Então, significa que se eles saíram juntos às 9 horas, eles vão sair agora junto que horas? Às 9 horas e 18 minutos novamente. Não é isso? Depois de 18 minutos. Tá bom? Fique ligado. Olha a observação. O menor múltiplo comum de 2 ou mais números diferentes de 0 é chamado de mínimo múltiplo comum desses números e usamos a abreviação MMC. Tá bom? O MMC é sempre diferente de 0. É aquilo que eu disse, que o 0 é comum a todos, mas o MMC sempre é diferente de 0. Tá certo? Então, vamos para a primeira questão. A primeira questão, vocês vão calcular os múltiplos desses números. Aí eu vou fazer um, tá? Para não ficar só falando aqui, eu vou fazer um aqui, ó. Vou fazer aqui os múltiplos de 4. Pronto. Eu vou aqui fazer os múltiplos de 4. Vamos lá? Os múltiplos de 4, 0. Né? 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. Tá? Vou só diminuir o tamanho dessa letra para caber aqui. 4 vezes 5, 20. Aí nós vamos aqui. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 7, 21. Pronto. Não tem fim, você já sabe que não tem fim, né? Colocar esse asteriscozinho para dizer que não tem fim. Pronto, aqui os múltiplos de 4, tá bom? Agora nós vamos calcular os múltiplos de 5. Tá? Vou calcular aqui os múltiplos de 5. Vamos lá. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. Pronto, também não tem fim, os múltiplos não têm fim, são infinitos. Beleza? Então, pronto, tá aqui. Os múltiplos de 5. Aqui os múltiplos de 5 e está aqui os múltiplos de 4. Agora nós vamos calcular o MMC entre 4 e 5. Quem é? Quem é esse número? O 0 está aqui e aqui, mas já sabemos que nós não vamos contar com ele. O 4 aqui e tal. Se você observar, o número logo depois que está nos dois ao mesmo tempo, por isso que a gente chama de comum, né? Aparece nos dois ou mais múltiplos ao mesmo tempo. Tem um 20 aqui, ó. O 20, tá certo? Aqui o 20 e aqui também o 20. Então, isso quer dizer que o MMC entre 4 e 5 é 20, tá bom? É o número 20. Aí você vai dizer, professor, mas aqui na letra B eu vou calcular os múltiplos de 4, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. São 3. E aí? Do mesmo jeito, você vai observar quem é que é o menor múltiplo que aparece nos 3 ao mesmo tempo. O menor, claro, com exceção do 0, porque o 0 vai aparecer em todos eles. Tá certo? A mesma coisa vai fazer com 12 e com 15, tá? E calcular aqui. Só isso que você vai fazer nessa questão. Tá certo? Vamos agora, então, para a segunda questão. Na segunda questão, eu coloquei assim, ó, um carro e uma moto partem juntos do ponto inicial do circuito de um autódromo. O carro dá uma volta no circuito em 21 segundos. Rápido, né? E a moto em 28 segundos. Depois de quanto tempo o carro e a moto passarão juntos novamente no circuito? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui, vai completar, colocar aqui. Qual o intervalo que o carro passa? Aí você vai colocar de 20 segundos, né? É o intervalo do carro. Ele passa de 20 a 21 segundos. Beleza, pronto. A mesma coisa você vai fazer aqui com a moto. A moto, 28 segundos. Ok? Pronto. Aí você vai calcular os múltiplos de 21. Aí você vai colocar aqui. 0, né? 21 vezes 0, 21. 21 vezes 2, 42. 21 vezes 3, 40, ou melhor, 40 não, 63. E assim vai.
Vai calculando. Aí calcula também os múltiplos de 28, tá? Aí você vai dizer assim, eu vou calcular até onde? Até encontrar um que seja comum aos dois ao mesmo tempo, tá certo? Depois a gente vai colocar aí uma regrinha que você não precisa fazer isso para você ir calcular. Mas por enquanto a gente vai fazer assim, para que a gente compreenda o que é mínimo múltiplo comum, tá certo? Tudo bem? Então pronto, essa você vai fazer só isso, parecido com a anterior. Aí o que der aqui o mínimo múltiplo comum é justamente quando o carro e a moto sairão juntos novamente, tá? Depois de quanto tempo? Na terceira questão, nós vamos fazer o seguinte, numa estrada de 100 quilômetros, eu estou dizendo que a estrada tem 100 quilômetros, tá? A partir do quilômetro zero, serão colocados um telefone para emergência a cada 9 quilômetros e um radar para fiscalização de velocidade a cada 12 quilômetros. Olha só, a cada 9 quilômetros vai ter um telefone. E a cada 12 quilômetros dessa rodovia vai ter o quê? Um radar. Aí eu vou pedir aqui na letra A, escreva os múltiplos de 9 até 100. Pronto, já que nós vamos responder juntos, tá? Vamos escrever os múltiplos de 9, aqui eles. Eu vou escrever os múltiplos de 9 até 100. Até 100, né? Vamos lá. 0, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, 54. 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. E 9 vezes 9, 99. Pronto. Aqui são os múltiplos, tá? Até 100. Aí você vai dizer, professor, e tem fim? Nesse caso aqui tem. Eu só peço até 100, então é só esse daí. Tá? Por isso que eu não coloquei aí os 3 pontinhos para dizer que continuava. Isso aqui não continua, só são esses. A mesma coisa você vai fazer com os múltiplos de 12. 12 vezes nada é nada, 12 vezes 12, entendeu? Você vai fazer com os de 12, tá? Ok? Aí veja bem, na reta numérica abaixo estão representados quilômetros em que haverá telefone e radar simultaneamente, ou seja, os quilômetros no quilômetro que tem radar e que tem também um telefone. Naquele mesmo quilômetro tem o radar e tem um telefone, tá bom? Complete os números que estão faltando. Aí aqui tem o 0, tem o 100. Nesses dois pontos aqui, tem radar e tem telefone também, né? Nesses dois aqui, ó. Tem o radar e tem um telefone, aqui, nos dois. Quem é? Aí você vai dizer, professor, e aí como é que eu vou fazer? É justamente os múltiplos que são comuns, que estão nos dois ao mesmo tempo, tá? São os múltiplos que são comuns, ou seja, que estão nos dois ao mesmo tempo, tanto nos múltiplos de 9 quanto no múltiplo de 12, e claro, até 100, tá certo? Então é só isso que vocês vão fazer nessa questão. Então vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, tá? Que tem terceiro, mas é a quarta, não tem problema nenhum. Eu coloquei o seguinte, em uma estação, os trens partem para o leste de 30 em 30 minutos e para o sul de 40 em 40 minutos. Na primeira viagem do dia, os trens para o sul e para o leste partem juntos. Quanto tempo depois da primeira viagem, os trens voltarão a partir juntos? Do mesmo jeito. Você vai colocar aqui o tempo de direção ao sul, você vai completar aqui de 30 em 30 minutos, né? Para o leste, eu coloco aqui de 40 em 40 minutos. Aí depois você vai calcular aqui, ó, os múltiplos de 40. 0, 40, 80, 120, né? São os múltiplos de 40. Os múltiplos de 30, 0, 30, 60, tá? Aí, veja bem, quem é o menor múltiplo comum, com exceção do 0, do 30 e 40? Aí você vai olhar. Olha para cá para os múltiplos de 40, olha para os múltiplos de 30 e vai ver qual é o número que está, o menor número, claro, não contando com 0, que está nos múltiplos de 40 e nos múltiplos de 30, o menor. Aí você vai e coloca aqui, tá? Aí aqui vocês vão completar. Os dois trens partirão junto após tantos minutos. Aqui vai ter em minutos.
Essa quantidade de minutos dá quantas horas? Tá? Se eu não me engano, dá uma determinada quantidade de horas, bem certinho. Tá bom? Aí você coloca, transforma os minutos em horas, tá certo? Na quinta questão, tá? Vocês vão, tem quarta aqui, mas é a quinta. Leia os números apresentados a seguir. Tá aqui os números. 12, 15, 16, 20, 40, 48 e 50. Desses números, indica aqueles que são. Nós vamos calcular agora que são os divisíveis. Aqui nós estamos fazendo uma revisãozinha da aula passada, tá? Quem é que é divisível, os divisíveis por 4? Quais desse número aqui dá para dividir por 4, né? Quais desses números aqui? Será que dá para dividir 12 por 4 e dar exato? Se der, você coloca aqui. Então, vamos lá. Eu vou responder uma com vocês. Ó. Vou responder essa aqui, tá? Os divisíveis por 4. Pronto, eu venho aqui. 12 dividido por 4 dá certo. Dá bem certinho 3. Então, pronto, o 12 dá. Tá? O 12 é divisível por 4. Tá? Isso quer dizer que o 4 é um divisor do 12, né? O 16 também é divisível por 4. Isso quer dizer que o 4 é um divisor do 16. O 20 também é. O 20 é divisível por 4. O 40 também. E o 48. Pronto, só são esses. Tá? Aí você vai colocar aqui. A mesma coisa. Quem é que é divisível por 5? Nós já sabemos que os números divisíveis por 5, né? Eles terminam em 5 ou em 0. Tá? Todo número que é divisível por 5 termina em 5 ou em 0. Pronto. Já. Quem é que é divisível por 8? Aí você vem e olha para cá. Será que o 12 dá para dividir e dar exato? Para ser divisível, tem que dividir e dar exato. Tá? Então você vai olhar. Aí depois, quem é que é divisível por 4 e 5? Aí você olha para cá. Você vai olhar para os divisíveis de 4 e 5. Quem é divisível pelos dois ao mesmo tempo, tá? Aí você vem e coloca aqui. Tá certo? É o caso, por exemplo, você está o 20. O 20 ele é divisível pelo 4 e também por 5. Aí você vem e coloca aqui. Ele é divisível por 4 e também por 5. Aí você vem e coloca aqui. Tá bom? Mesma coisa vai fazer aqui. Divisível por 8 e 5. Você coloca, olha quem é que está nos dois ao mesmo tempo. E, por último, quem é divisível pelo 4, pelo 5, pelo 8. Aí você olha aqui, tá? O número que aparece, ou os números que aparecem aqui nos 3, tá bom? Beleza? Então, vamos resolver, né? Na última questão, nós temos uma nuvem. Leia os números e faça o que se pede. Você só fazer umas pinturazinhas aqui e completar isso aqui, ó. Utilize uma cor para envolver o divisor de 12. Pronto, mas você vai usar uma cor para os divisores de um número e outra cor para os divisores de outro para separar. Utilize uma cor para envolver o divisor de 12. Você vai olhar para cá. Por exemplo, o divisor de 12, vou pintar, digamos, de amarelo. Pronto, de 12. No caso aqui, 24 é divisor de 12. Tá? O divisor de 12. Tá? O 12, ou melhor, perdão, aqui, eu disse que o divisor de 12, tá? Ó, o divisor de 12 é o 4, 2, né? Tá certo? O 24 não é não, tá? 12 por 24 não dá 24 por 12, não confundam isso, tá? É os divisores do 12, tá bom? Eu até disse o 24, não, o 24 ele é múltiplo do 12. Agora, os divisores do 12 é quem? É o 2, o 4, o 6, né? São os divisores do 12, que estão aqui, tá? Tem que estar aqui. Então, você vai colocar aqui, tá bom? Os divisores de 18, aí você vai olhar aqui também. 2, né? É só os que estão aqui, tá bom? Tá certo? Os divisores do 18, tá bom? Aí você vai colocar aqui. Aí depois, dá até para você observar, complete apenas aqui com os divisores de 12 e 18 e observar se tem algum comum, que eu nem peço isso nessa atividade. Tudo bem? Então, pronto. Essas aqui são as atividades da aula 2 do PEC 5. Vamos resolver, né? Tem dúvida, pergunte aos professores de vocês. E até a próxima semana, na nossa próxima aula. Valeu, turma.